Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Nísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você. Olá pessoal, mais um Estilo Meeting, hoje muito especial. Nós estamos aqui com ela, a fundadora da nossa profissão no mundo, a pessoa que inventou, a teoria dos 7 estilos universais, Alice Parsons, e também com a Isha Correia, a primeira certificada Universal Style do Brasil. Então isso é um motivo de grande alegria. Nós estamos nessa semana muito comemorativa, que é a semana do nosso evento aqui, o 4º Encontro Nacional de Consultoria de Imagem. E a gente está aproveitando essa presença ilustríssima da nossa queridíssima e amada Alice Parsons, que está aqui em Curitiba e que veio falar sobre esse método dela tão importante que é usado no mundo inteiro. Então é um grande prazer estar com você aqui, Alice. Yes, he's saying it's a great pleasure to have him here. He introduced you to people watching us. And he wants to know more about you, about your methodology. Yes, and so how do you feel? Feel wonderful, feel very happy to be here in Curitiba. It's a great honor. In fact, I would call it an adventure. I love the city, the school is beautiful, so it's just my great pleasure to be here. A little bit about my methodology. Let me just translate for them a little bit. Yes. Ela disse que está muito feliz de estar aqui, uma grande honra estar conhecendo a escola, que ela está dizendo que esse tempo que ela está passando aqui, Pablo, é uma aventura. E tem sido, a gente está só começando, mas é uma aventura. E ela vai contar um pouquinho, dividir com a gente um pouquinho sobre ela. Ok. So a little about my methodology. I created Universal Style in 1990. It came about as a result of me teaching classes at the college, and came up with 7 styles. I've written 7 books. Each one is a further advancement. The latest book is called Style Source, and so they'll be teaching that hopefully here at the school. And so again, I'm just so pleased to be here. It's a beautiful city. Sim, ela conta um pouquinho que essa metodologia surgiu, na verdade, a partir do livro dela, Style Source, que é dos anos 90, e ele é fruto das aulas que ela dava. Então ela já começava a dar aula em alguns lugares, falando um pouco sobre estilo, e através das pesquisas ela chegou nessa metodologia dos 7 estilos universais, que é usada em muitos lugares. Inclusive, é uma das bases que a gente usa nas nossas aulas aqui, né, Pablo? A gente Exatamente. Sempre, desde que estamos no curso de estilo, a gente fala usando muito da metodologia e dos ensinamentos da Alice também. Muito bom. Aisha, como que é para você, ter essa possibilidade de ter ido, para os Estados Unidos, ser a primeira certificada, já que tantas pessoas já falavam do método da Alice, mas ninguém tinha bebido da fonte, ter participado de uma mentoria, de uma aula, e você foi uma pessoa que foi e fez o curso só você e a Alice Parsons, Como é que foi isso para você? Uma loucura, Pablo. Isso é coisa de Luciana Ures. Na verdade, eu aprendi, a primeira metodologia que eu aprendi de consultoria de imagem e de estilo, eram professoras que falavam, olha, a gente leu sobre estilos universais, mas a gente usa uma outra metodologia com 6 estilos. Então assim, eu via muitas pessoas falando, eu uso estilo, e eu falava, gente, mas todo mundo parece que iniciou dos estilos universais e criou o seu, ou viu, reinterpretou. E aí eu tinha muita curiosidade, um dia a Luciana falou a ela, você também tá na ICI, por que você não entra em contato e faz algum curso? E aí a Alice não tinha vaga pra me receber, ela falou, faça aula particular. Então, primeira coisa, Pablo, eu fiquei muito surpresa, porque assim, há anos as pessoas falavam de estilo universal e acho que muitas vezes de forma errônea, e não tiveram tido a mesma chance que eu tive. Então, pra mim foi surpreendente saber que nenhuma outra brasileira tinha ido até lá, mas muito assim, delicioso. Eu acho que poucas profissões, a gente falou sobre isso,
poucas profissões têm a possibilidade de conhecer uma pessoa que criou algo que você usa no seu dia a dia. Exatamente. Então eu acho que foi muito assim, pra mim, muito impressionante, muito interessante, porque assim, até se você não quer usar o método passo a passo, você precisa conhecer a regra pra quebrar a regra. Então pra mim foi um divisor de águas mesmo, todo mundo faz, mas um divisor de águas na minha carreira, porque eu pude entender o que estava por trás daquela metodologia. E eu acho que você tá se sentindo exatamente como eu tô me sentindo. Já conheci a Alice, né? Mas tá com a Alice aqui no Brasil, ter a possibilidade de estar com ela, de conversar com ela, de saber um pouco mais do método dela e de conviver com ela, uma pessoa que é a fundadora da Associação Internacional, fundadora da nossa profissão, né? Que é consultora de imagem há tantos anos, é realmente um motivo de grande alegria e de muito orgulho de poder estar com ela aqui, né? Acho que isso é importante ela também saber. Yes, he's saying that he asked about when I went to US to meet you, and I said it was a great pleasure because I've heard about style before, but my teachers, they used to use 6 styles only. But everybody said first I understood about Alice's work, and then I created my own. So that's why I said no, I need to meet her. Yes, and he's saying that he feels like I felt in the United States because he's like, oh, I'm having her here. I said, yes, that's how I felt. And I'll say a little bit of this in Portuguese now. Eu acho exatamente isso que você está sentindo, Pablo, porque era aquela loucura de você falar, ela é de carne e osso, porque você vê fotinhos, igualzinho as fotos, né? Então, e tem uma coisa de você, acho que quanto mais você convive, você entende o quanto ela é uma pessoa focada no ser humano e não na teoria ou no próprio estilo. Então você, nas conversas, nas interações, você vai entendendo de onde vem, né? Então você vê que o que a gente cria, mesmo como os consultores, o que a gente entrega para cliente tem muito da gente, inevitavelmente. Então acho que quanto mais você convive com ela, mais apaixonado você fica e o estilo passa a fazer mais sentido ainda. Exatamente. Alice, como é para você, né? A gente sabe que você inventou a teoria dos 7 estilos universais há bastante tempo, né? E que o Brasil já conhece a tua teoria, já conhece os teus livros, usam a tua metodologia às vezes de um jeito que não é tão adequado, né? Porque ler é uma coisa, ter e beber da fonte é bem diferente. Como é que é para você estar aqui em Curitiba, no 4º Encontro Nacional, e poder falar para o Brasil sobre o teu método? Façam perguntas de menos quilômetros. I told him he's making very long questions. I hope I remember everything else. But what he says, like, that it's very important to have you here in Brazil, that he's happy to have you, but especially because in Brazil some people talk about universal style system without having studied from you. And that of course we have the books, you can read the book, but it's different to just read a book and have classes. So he wanted to talk a little bit about this, and he's saying also that he's very honored to have you here in our big event. Yes, and what are your expectations for the event? Well, I'm very excited to be here, and it's a great pleasure. And I think mainly my expectations are that I get to meet the students, I get to see the beautiful school, and be here in Curitiba, which is wonderful. There were really no style systems when I first created Universal Style. It was just color at the time. And so we realized that color was just one aspect of style. Style goes much further than that, and it includes the whole person. And so I'm also a Enneagram teacher, and they study the Enneagram here in Brazil a lot. And the Enneagram talks about a psychological, spiritual way that we look at the world. And we want to dress in a way that captures who we are, so that our clothing says, this is who I am in our most authentic way. So that's what that is. Bom, ela contou que ela está muito feliz de estar aqui em Curitiba, que para ela, né, está sendo muito delicioso conhecer. E a grande expectativa é realmente estar no evento, conhecer os alunos também, então eu sei que está todo mundo na expectativa de conhecê-lo. Muito, não muito. É mesmo? E ela também está bem animada para conhecer nossos alunos, estar com a gente no sábado. E ela estava contando que quando ela começou, não existiam sistemas de estilo. Né, naquela época ela disse que falava-se muito em cor, né, então acho que coloração pessoal sempre fez parte, essa coisa, essa atração pela cor que todo mundo tem, que era muita cor, mas não tinha um sistema organizado de estilo. Então, mas que todo mundo percebia que assim, a cor é muito importante.
mas que existe coisas que vão além da cor, que às vezes você pode até usar uma cor que fica bem em você, mas de repente você não é a sua cara, não é o seu estilo. Então ela começou a buscar mais porque ela sentia falta de um sistema organizado de estilo. E foi daí que ela começou a estudar e fez o sistema dela. E que também ela estudou muito Enneagrama. Ela falou que é uma coisa que ela sabe que os brasileiros gostam bastante. Então os estilos universais também têm esse fundo de outros estudos dela, como os estudos de Enneagrama, que te ajudam a entender melhor quem você é por dentro. Muito bacana. E falando então, né, sobre a questão da associação. Isso é uma aula que eu dou aqui no curso, né, de consultoria de imagem. É a primeira aula, quando eu faço a abertura. Então eu falo de como a consultoria de imagem começou. Então a gente fala de Alice Parsons, a gente fala da fundação da associação, mas a gente queria ouvir você contando essa história. Yes, he's saying that he teaches that in the first class of the course. Wonderful. He talks about the story of our job, of our profession as a professional. He talks about the association, the AICI association, Right. and he said every first class is this one that he Yes. talks about, but he would love to hear from you, like about the founding of AICI and our job in general. Okay. Well, AICI was founded in the San Francisco area, clear back in the 1970s, and then and it was called AIC, Association of Image Consultants, and then it went into AICI International, and so I'm one of the founders of that, and it's really the only professional organization in the world for image consultants. Because it's not owned by any one person. It's a group of professionals that get together that have had the education. They apply for membership. They pass various rules and things and courses that they take. So these are people that are very educated in what they teach other people. Yes. Ela contou que, na verdade, a associação iniciou nos anos 70, lá na Califórnia, e chamava AIC, ainda não era AICI, ainda não era internacional, era Associação de Consultores de Imagem, naquele momento, e que depois ele foi se desenvolvendo e virou o que a gente conhece agora como algo internacional. E ela também contou que até é interessante pensar que é a única associação profissional, então ela não é uma associação que pertence a uma pessoa só, ela pertence a todo um grupo e ela que vai juntar essas pessoas que são muito preocupadas em educar o mercado, então é muito fundamentada em educação. Muito bacana saber sobre isso, né? Porque muita gente tem dificuldade, não sabe exatamente de onde saiu a associação, como que ela foi formada e por que ela é tão importante para nós, né? E a gente sabe o quanto que a consultoria de imagem é importante ser associado, porque a gente começa a se sentir pertencente, né? É verdade. E assim, as pessoas às vezes reclamam, né, Pablo, assim, como é que eu faço um curso, como é que eu continuo estudando, como é que eu faço networking, como é que eu vou saber como cobrar na minha região? E muito disso vem da associação, né? Pelo menos para mim foi muito um momento de eu não me sentir tão sozinha, fazer parte de uma associação, trouxe amigos para perto, me trouxe oportunidades profissionais também. Muito bacana. Vamos brindar então a tudo isso, né? A essa história, estarmos aqui com Alice Parsons, porque eu acho que é muito importante a gente celebrar esses momentos, porque não é sempre que a gente tem aí. E assim, são poucas as profissões que a gente consegue ter acesso às pessoas que realmente começaram essa profissão no mundo, né? Verdade. He's saying that we need to celebrate the moment that you're Yes. here, the honor Wonderful. of having you here. Celebrate our story as a profession. And also he said that it's not all the professions that have the honor to have the founders, the people that started it, together Yes. with the new people. So It's a that's a pleasure. great moment. We have Vamos to celebrar. a toast to that. Good. Vamos lá. Suspense. Muito bom. Okay. E vamos aproveitar também para celebrar o dia do consultor de imagem, né? Sim. Que agora a gente está no mês da consultoria de imagem. He said we have to celebrate the Image Consultant Day. Absolutely. Yes, it's our month. The month. November is our month, so Yes. a toast to that.
Tchim, tchim, saúde, sucesso, a nossa carreira international. Yes, thank you. Então, Alice, o que você acha do mercado de consultoria de imagem hoje? Porque o mercado avançou muito, né? Então, como que você vê o mercado hoje? Então, da tua época que você começou a consultoria de imagem lá nos Estados Unidos e hoje que a consultoria de imagem já é uma profissão global. He's thinking, asking about the profession, the market. Yes. Because he said when you started, Yes. back in the day it was totally different and it was Yes. more local and now it's more global. How do you Yes. see the future of our, I and the s- present and the future Right. of our job? So it started in the United States, and then it went to Canada, and then went to Europe and Asia, and here. So it's a very, very global, and I think it will just continue because I think people realize how important it is, the messages that we give with our clothes, that they show who we really are, because it's the biggest means of communication, more than practically anything else, what we put on the body. And so I think it's very helpful for the new world that we go into, and with all the things that we think are important. Yeah. Ok. Então ela contou um pouquinho que realmente a profissão começou nos Estados Unidos, depois foi para o Canadá, depois para a Europa, a gente foi na Ásia e agora, né, em toda a América do Sul também. Então já é uma profissão muito global. E que ela acredita que a gente aos poucos tem percebido a importância do consultor de imagem, porque a gente tem essa comunicação através do que a gente veste. Que nada comunica tanto praticamente do que o que a gente coloca no nosso corpo. Então acho que agora as pessoas estão dando essa importância e estão entendendo o quanto a gente pode ser útil, né, na comunicação das pessoas. Aisha, e como é que é pra você, né? A gente, eu sei que você também tem isso igual a mim, a gente pensa muito nesse processo, que a gente precisa valorizar quem começou primeiro, né? Então reconhecer quem começou primeiro, quem investiu, quem abriu as portas, porque até uma coisa que a gente estava conversando hoje, que o que faríamos se não fôssemos consultores de imagem? Talvez você estaria até hoje dando aula de inglês, Sim, né? possível. E eu talvez estaria hoje maquiando ou fazendo consultoria de fonoaudiologia, né? Fazendo atendimento de fonoaudiologia. Mas a gente encontrou a profissão que realmente a gente ama, que é a consultoria de imagem, né? Então, como que é para você estar ao lado de Alice Parsons e ter essa amizade, essa proximidade com ela? Eu não queria chorar, eu acho que é muito emocionante. I said he asked me about how do I feel, like having Yes. you around, and that we know how important it is to have someone that started the things. And he asked me like, what would we be doing if it wasn't for Melissa? I said I really don't know. So that's why I'm telling them. Então assim, pra mim, Pablo, eu acho que é uma emoção, mas eu penso muito nisso. Ninguém faz nada sozinho. Então, a própria Alice não fundou sozinha, existiam outras pessoas. Hoje ela contou pra gente que ela tem uma mentora de 98 anos. Uhum. Então, alguém foi mentora pra ela e alguém foi mentora da mentora. Então, e ela disse uma coisa bem interessante sobre a gente se apoiar nos ombros dos outros. Então, pra gente chegar aqui no topo, tinham várias pessoas que estavam abaixo. Então, pra minha carreira, eu acho que a Alice, não só como consultora de imagem, mas se eu decidir trabalhar com estilo, ela foi a primeira que organizou um primeiro sistema. Então eu acredito muito na nova geração, eu acho que tem muito a ser descoberto. Eu acho que seria muito estranho só uma pessoa no mundo entender de estilo, então eu acho que ela é uma das várias pessoas que contribuiu, mas é a pessoa que contribuiu de um jeito que eu acredito muito. Então eu acho que a gente ter essa percepção, acho que se a gente olha pra trás, a gente entende nossa história, a gente tem muito mais chances de acertar no futuro. Então eu acredito em inovação, eu acho que a gente vai evoluir, eu acho que tem muita coisa legal, eu acredito nas nossas alunas e por isso eu sou professora, eu não estaria aqui compartilhando o que eu sei se não acreditasse que elas vão ser melhores do que eu. E acho que essa é uma grande satisfação, eu quero lá na frente olhar pra trás e falar, poxa, olha quanta gente legal, eu tive a grande oportunidade de fazer parte da história. Então eu acho incrível, mas poder olhar pra trás, olhar pra ela, é o tipo de pessoa que eu quero ser. Então eu acho que não só como profissional, mas quando a gente vê nos eventos da ICI, né, a Alice, com todo o conhecimento, ela vai lá e assiste pessoas que estão palestrando pela primeira vez. Então acho que isso mostra muito sobre humildade. Eu quero ser esse tipo de professora, né, que olha, que eu tenho orgulho dos alunos, eu quero fazer parte da vida das pessoas. Acho que isso é um legado. Então é muito emocionante a gente ter. E como você disse, eu não sei onde a gente estaria hoje, né, mas eu sou muito grata por poder estar aqui e tô aqui também
no próprio Centro Europeu, porque Luciana me apresentou para você, Luciana também mudou nossa vida, então assim, Sim. é uma série, quando a gente começa a olhar para trás, tem muita gente que propiciou pra gente estar aqui hoje. E acho que a gente tem que olhar com gratidão, né? Porque é muito especial. E para nós, né, é um marco na história da consultoria de imagem a gente ter Alice Passos no Brasil, né? A gente já sabe, né, que várias outras instituições tentaram trazer, né, a Alice Passos para o Brasil, né, algumas vezes. Daí tinha a inviabilidade do orçamento, que às vezes não conseguia alinhar a agenda, e finalmente a gente conseguiu trazer ela aqui para Curitiba, né, para esse encontro nacional, que é um dos maiores eventos hoje de consultoria de imagem do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, né? E com certeza cada vez mais vai aumentando. E para nós é um grande prazer estar com a Alice aqui. E a Alice também vai ter a oportunidade de ver como que é, né? E como a consultoria de imagem ganhou tanta proporção que talvez ela não imagine o quanto que a consultoria de imagem cresceu num país tão longe de onde foi a origem, né? What he's saying that is very interesting is that he said, it's an honor to have you here because we know it's not easy for you to travel or for us to have a budget to make you come to Brazil and everything. So we know that other institutions tried, so we're very happy to have you here. Thank you. But he said it might be interesting for you to see on Saturday because you're going to see a lot of people that are like, because of your work at AICI and everything and their books, a lot of people are becoming image consultants, so maybe you don't have idea of how many lives you have an impact. Then you're gonna see on Saturday because it's huge and so far away from your home. Yes. But it's a lot of people. Right. Oh, that's an honor. No, it's such a pleasure to see this profession grow because I think it's really a profession for communication. People getting along with each other. I feel like maybe we can even contribute to world peace with one-on-one talking to each other. I think it's that important. Yes, ela falou que é uma honra estar aqui e que ela acredita que nossa profissão tem tudo a ver com comunicação. Então ela falou assim, ela acredita que até se a gente quiser, nós consultores de imagem, a gente pode promover a paz mundial, falando um por um com cada pessoa, porque é tudo a ver com comunicação. A gente quer tentar facilitar a comunicação e o entendimento entre as pessoas. Eu acho que tem a ver também com conexões, né? Acho que ter essas conexões e saber como organizar essas conexões são muito importantes. Eu queria, para quem não conhece ela pessoalmente, né, talvez não saiba que ela é uma pessoa extremamente energética, né? Uau, que ela tem muita energia, gente, ela ama dançar, amam dançar. No, I have to interrupt. Sure. He's saying that maybe people don't know that you're very energetic, that you love to dance. I said, no, it's not her. You two Right, like to dance, together. and you two are very energetic. Let's be real here. E aí eu queria perguntar para ela quais são os sonhos de Alice Parsons, né, dentro da profissão, porque a gente sabe que ela não parou e não vai parar tão cedo, né? E a gente nem quer isso, porque ela tem muito conteúdo, muita coisa para trazer para nós. Então, quais são os sonhos, os projetos da Alice Passos daqui para frente? Okay, he's saying that you're very active. That's what he was saying. Very active, and you have a lot to do. You're not retiring. No, not at all. Yes, not at all. So that's why he said he wants to know more about your dreams and your future plans Okay. as we continue in this job. I just want to continue working in this profession that I love. Don't ever want to retire. And then I want to be able to spend time with my family and friends, but people in the association are my family and friends. I don't have strangers there. I've gotten to know them so well from every country in the globe. And Brazil is especially close to my heart. Então ela disse que na verdade os grandes projetos é nunca se aposentar, que ela quer sim continuar e que ela percebe muito que ela quer passar tempo com a família, tempo com os amigos e que de certa forma os consultores de imagem da própria ICI acabaram se tornando família e amigos por todo o globo, então ela quer continuar dando atenção para essas pessoas.
Muito bacana. E para quem, Aisha, está começando, inclusive essa pergunta eu acho que para você e também para ela. Para quem está começando na profissão, né? A gente sabe que muita gente tá vendo essa onda, né? Uma moda muito grande, né? Da consultoria de imagem, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. E as pessoas começam a querer fazer cursos, muita gente começa a fazer pequenos cursos e tudo mais. Mas qual é o teu conselho para as pessoas que estão entrando nessa profissão agora? O que você acha que elas devem fazer para entrar de pé direito nessa profissão, que é realmente uma profissão que está extremamente aquecida no mercado? Eu acho, Pablo, que assim, o mais importante é você fazer a lição de casa. E fazer a lição de casa vem antes do curso começar. Então a gente vê com essa explosão até de marketing digital, tem muita gente se nomeando especialista, ou gente se impressionando com o número de seguidores. Então assim, se você vai investir num curso, invista num curso que você saiba quem são os professores. Então dá uma olhada no currículo desses professores. E não estou falando só de um currículo brilhante, mas professores que atuam na área. Então tem pessoas que estão dando conselhos sem nunca atender uma pessoa. Então assim, você buscar pessoas que são relevantes, que estão na área, que são professores que saibam dar aula também, que tem uma didática, né? Um curso muito bem estruturado, acho que faz toda a diferença do que um curso meio sem pé nem cabeça. Então eu faria essa lição de casa de procurar um bom curso e enquanto você estiver no curso, você de fato se dedicar. Então a gente vê alunos que são super assim, eu quero fazer você pagar o curso, não quer dizer que você fez o curso de fato. Então acho que se dedicar a estudar, porque é uma profissão muito delicada, a gente lida com pessoas, às vezes em momentos de mudança, então você tem que ter bastante conteúdo, né, para você conseguir ter uma boa prática. Então acho que às vezes falta conteúdo para o mercado, então o meu conselho é sempre dar uma olhadinha em quem é que vai ministrar esse curso e mergulhar de cabeça quando você decidir fazer, que aí não tem erro. Muito bom. E também é pensar que não vai vir tudo pronto. Você também tem que sentar, se dedicar para poder aprender, né? E criar aí a sua personalidade dentro da profissão com as ferramentas que o curso vai te dar, né? Exato. Então é muito isso, fazer a sua parte, né? Então não adianta você ter aula com a Alice se você não sentar e não se esforçar e principalmente se você não colocar a mão na massa. Então a gente sabe que no curso do Centro Europeu eles vão fazer um atendimento, então você precisa ir lá e fazer, né? Você tem todo o apoio que você precisa se sentir seguro, mas você vai ter que sentar e fazer. Então eu acho que é isso, acho que as alunas que a gente vê, nossos cases de sucesso, eram pessoas determinadas, eram pessoas que não estavam só ali lendo a apostila ou querendo tudo pronto, eram pessoas que puseram a mão na massa. Então acho que isso é muito importante, você tem toda a razão. Muito bacana. Vamos perguntar para Eggs. Yes, he asked me first about what I think is important for people that are starting this job. Like I want to be an image consultant because now the market is so warmed up. So what new students, what's the advice we give to new students? I said at first you have to take care of the courses and teachers you're having. Like are they knowledgeable? Are they working with that? Because some people just know the theory. Yes. So all this is important. This is my advice. So he wants to know your advice for people that want to start. So I think it would be great if they could get to know and help out like interns and whatever with other image consultants and become get a mentor to help them in the profession, because people want to help each other because the profession continues to grow that way. So that would be one piece of really good advice. Then also, I don't think we've ever talked about the fact that we have international conferences every 2 years. So we just had one in Punta Cana in Dominican Republic, and they'll probably do another one in Asia in 2025. That'll be the 35th anniversary of this organization. And maybe sometime there'll be an international one here in Brazil. Yeah, who knows? O que ela contou, Pablo, que pode ser, que é bem interessante, de repente, quem está começando, procurar para ser assistente de um consultor mais experiente ou buscar mentorias, pessoas que já estejam dando certo naquilo que a pessoa quer aprender. Então isso é um bom conselho. E também prestar atenção nos eventos. Ela falou, por exemplo, a gente tem 2 conferências globais, a gente acabou de ter uma em Punta Cana, na República Dominicana, e vai ter uma na Ásia comemorando 35 anos de associação, que esses eventos também ajudam a gente a estar na profissão. Eu acho que é super importante, né, essa atualização, né? Sim. E quando você se associa, você acaba ficando sabendo do que está acontecendo, né? Muita gente às vezes fica à margem porque não fica sabendo das informações, não está por dentro. Então, ser associado faz essa diferença porque te deixa dentro de uma comunidade onde você fica sabendo das informações, não são daquilo que acontece no teu país, mas no mundo inteiro, né? Verdade.
he's saying that it's important to be a member because you know what's happening not only in your country but globally. All over the world. Yes. 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 Yep. Muito bacana. Alice, e como é, né, você ser assim uma pessoa super conhecida no mundo inteiro, né? E a gente sabe que às vezes a nossa própria família ela não vai dar muito valor a isso, né? Eu sei porque comigo acontece, com a Isha deve acontecer também, Sim. né? E aí quando a gente se depara, né, e fala, nossa, aconteceu isso, fomos convidados para palestrar em tal lugar, eles ficam assim, mas por quê? Isso é tão normal, né? E aí eles não entendem o quanto que de importância que a gente tem para toda uma classe do mundo inteiro, né? Yes, he's saying that you're known for every image consultant around the globe. Oh, thank you. It's true. Thank you. But what about your family? He's saying like sometimes it happens in his family and my family as well that people don't understand exactly what we do. Yes. Right? And when you say I'm going to have I will speak in Punta Cana and somewhere else, they don't really understand how big Yes. this can be. How is that with your family? Well, my family's been really supportive. My husband loves the fact that I've had my own career and enjoy doing it. And he's gone with me a lot of times when we went to Kuala Lumpur, when we went to Singapore, when we went to, oh my gosh, just, he tends to go with me a lot. And so that's lovely. And then our daughter, who used to be a TV anchor woman, she supports it. So I think the family is just all about growing and learning and continue to have fun in your life. You know? Ela falou que a família dela apoia muito. Que o marido dela costuma acompanhá-la, foi pra Singapura, pra Kuala Lumpur com ela, que ele costuma You can tell her we're acompanhar. going to be married 61 years in December. Ela vai fazer 61 anos de casada. Oh! Yes, yes. Uau! Yeah. Então, ela disse que ele acompanha bastante, que a filha também, ela já trabalhou na TV, então ela também dá bastante suporte nesses casos. Então, uma família que entende bastante. E que o marido fica feliz ela ter seguido uma carreira, né, que ela gosta tanto. Muito bacana. E qual você acha que foram as suas maiores glórias dentro dessa profissão? O que você se orgulha? Além de, claro, ter fundado a associação, ter criado um método tão importante, mas qual que você vê e que você fala assim, nossa, isso aqui é importante, isso aqui eu consegui realmente conquistar com o meu trabalho? He's asking about your major achievements, what you're very proud of yourself. He said, of course you have the founding AICI, Yes. you have your methodology, but he said, Yes. what are the things you look back and you think, oh, I'm very proud of myself for Okay. doing this? Well, first of all, I'm proud that I've written 8 books on style, and because that stays on for posterity, the books that you've written. I'm also proud that I've had a long, successful marriage, and we have 2 wonderful children with their spouses, and we have 3 grandchildren that are going on to school. So the legacy that I want to live in this world is that I contributed to the world, that I gave love and support and received love and support. I think that's a life well lived, you know. And I've traveled all over the world, and I love traveling, and from traveling I learned that people are the same all over the world. They all want to be happy, they all want to give back, and so that's it. Ok. Ela contou, Paulo, que assim, pra ela um grande orgulho, uma grande realização foram os 8 livros que ela escreveu sobre estilo, porque o livro é aquilo que continua, né? É o seu legado que continua. Mas que ela se sente igualmente assim, orgulhosa da família que ela construiu. Então ela tem 2 filhos e tem 3 netos, né, que já estão caminhando, já estão estudando, então que isso dá muito orgulho pra ela. Ela se orgulha também de ter, através do trabalho dela, podido viajar ao mundo. Ela disse que quanto mais ela viajou, mais ela percebeu que qualquer lugar do mundo, pessoas são só pessoas e somos todos iguais. Ela falou que isso é um ensinamento que ela tem com ela. E que no fundo ela pensa que o mais importante é pensar que ela contribuiu de alguma forma para o mundo, dando amor e recebendo muito amor de volta, que para ela isso é uma vida bem vivida. Muito bacana, uma fantástica. E você, Aisha, o que você acha que é assim, a sua maior contribuição dentro da consultoria de imagem? Eu vou parecer... Porque você já fez tanta coisa, né? Eu sempre tenho a sensação que a gente tá só começando. Você fala que a gente é dinossauro, mas a gente tá só começando. Mas o que... A gente não tem 40 anos de carreira, né? Mas a gente não tem isso
Os bebês. He's asked me the same question, what I'm proud of. He Yes, said, you have achieved good. so many things. And I said, no, I'm just starting. No, Because we're no, babies. you've achieved a lot. No, we're babies. He said, we don't have 40 years of career. I said, no, we almost don't have it as age, we're babies. Right, exactly. É. Mas, pra ser honesta, eu vou copiar um pouco a resposta da Alice. Pra mim, Pablo, e é uma coisa muito pessoal, o maior sonho da minha vida eu realizei que foi escrever um livro, né, com Luciana, Silvia e Raquel. Eu sou eternamente gratas a elas, eu não teria feito sozinha. Mas porque eu entrei na consultoria de imagem por causa de um livro. Então eu era uma menina que morava no interior de São Paulo. Eu sempre fui apaixonada por moda, por estilo, mas eu nunca tive ninguém que me levou para esse mundo. Eu gostava muito de dar aula de inglês. Então eu descobri o livro por causa do meu TCC, fazendo uma tradução do livro. E aí eu lembro de pensar assim, nossa, quantas outras meninas como eu estão em lugares fora desse eixo, Rio, São Paulo e Curitiba, agora que é um grande polo de consultoria, mas quantas meninas estão em outros lugares com muita vontade de aprender sobre estilo, sobre qualquer coisa, mas nem sabem que essa profissão existe. Então entrou na minha vida por causa de um livro de estilo, e daí eu fui procurar pesquisar pessoas na área, e aí que eu descobri que existia a profissão, e ali foi plantada uma sementinha. Então hoje tudo que eu tenho, né, tanto materialmente falando, mas os amigos estar aqui com vocês, é por causa da consultoria de imagem, por causa de um livro. Então eu pensava, minha grande contribuição, eu queria muito que fosse um livro para chegar em outras Aishas que estão longe. Então o dia que a gente foi, e da pandemia ainda, então ter feito um livro com as minhas amigas, falado um pouquinho da minha visão de estilo, foi uma das coisas mais legais que eu fiz. Então, foi maravilhoso. A gente tem um segundo livro com a sua contribuição. Obrigada mais uma vez. Mas eu acho que assim, o primeiro foi o primeiro. Foi a sensação de, gente, eu sempre... Mas era Nasceu, sonho, né? Mas aquele sonho assim, um dia eu vou escrever um livro, mas eu não raciocinava. E assim, ao longo do processo, você vai fazendo coisas. Quando eu vi, e chegou na minha casa, eu fiquei uns 10 minutos assim, em choque. Eu falei, a gente escreveu um livro mesmo. Então, pra mim, acho que essa é uma grande realização. Claro que tem outras coisas, e como eu falei, de verdade, acho que a gente tem muito que aprender ainda, e muito pra produzir ainda. Mas acho que foi um marco pra mim, foi uma coisa de, eu não acredito. Então, assim, conhecer a Alice, tem várias coisas, mas o livro pra mim foi, assim, uma coisa materializada. I told him that for me, my biggest accomplishment was when we have our first book. Yes. Because I learned about style because of a book I was Yes. translating for my university studies. So, and I was like in a very small town, not in São Paulo capital. So Right. I had no idea about this job. It was Right. something really beginning in Brazil. So a book Yes. taught me about style and made me, there is Right. this profession. And then I changed Yes. my entire life to be here now. So I thought, how many other Aishas are there around Brazil that have no contact with schools and anything, and will learn with a book. So I wanted to give back. Yes. And of course, I want to do more, but the first book was, the moment I received the book at home, I was like 10 minutes like, I don't believe I have a book with my name on it. I was like, Yes. wow. So I think that was a good moment. Wonderful. Muito bem. Alice, dentro da consultoria de imagem, né, qual o profissional que você admira, que você acha, nossa, essa pessoa deu certo, essa pessoa eu me orgulho de conhecer, de ser amiga, e eu acho que ela é uma grande profissional? He wants to know someone that you're very proud of, that you think this is a great, an image consultant, that is a great professional, that you look and say, wow, I really admire this person as an image consultant. Well, I think I have to go back to my original mentor, Okay. Jeannie Johnson. She taught at a college in Palo Alto, California, and she was head of the education department in image consulting, and it was called clothing then. And she is now 98 years old, and she lives close to me, and I see her, and she reads the Wall Street Journal every day, and her mind is very sharp. Her husband just died at 96 years old about 3 years ago, so I really admire her. And so I think it's people that stick with things for the long time, because it keeps growing, they never give up, and they just keep doing what they love to do. Ela diz que para ela, a pessoa que ela pensa, assim, é a mentora dela, que já tem 98 anos, e dava aula num college em Palo Alto. E ela disse que ela era assim, no começo nem chamava image consulting ainda, era mais sobre roupas. E ela sempre continuou com a profissão e tem 98 anos hoje, lê o Wall Street Journal todo dia, tem uma mente muito, muito inteligente ainda. And she's also written 2 books. E ela também escreveu 2 livros. See? Então ela disse que é uma pessoa assim, muito inteligente e que continuou ao longo do tempo. Né? E uma coisa que a gente estava conversando recentemente, né, Pablo? Quantas modas e pessoas vieram, de repente tal pessoa, o método revolucionário vem,
como consultora de imagem e não sabe continuar a carreira. Não tem continuidade. Não tem, né? Ou começa com muita força, vou fazer, e as pessoas desanimam, né? Acho que você vê muito isso como Sim, também, né, Pablo? Muitas pessoas vêm com muito gás, né? E acabam dando tudo e não constroem uma carreira que seja consistente, que tenha continuidade, né? Porque para que tenha consistência e continuidade, a gente precisa de um planejamento. Sim, e muita gente não faz esse planejamento, acha que é só fazer o curso, sair do curso e já começar a fazer sucesso. A gente sabe que não é assim. Né, que a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de conexões, a gente precisa de uma organização para que isso aconteça e principalmente a gente precisa de outras pessoas que também nos apoiem. Ninguém faz nada sozinho, né? Então é muito importante a gente ter essas conexões e pensar desse jeito planejado e organizado, né? E para você, Pablo, qual que é o nosso evento? O que é um grande momento da sua carreira? Assim, se você tivesse que falar uma coisa que você fala, eu olho e me orgulho. Fiquei curiosa. Então, tem algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Eu acho que ter formado um curso, né, que ele tem o que eu gostaria de ter feito lá atrás, eu acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir reunir, né, essa gama de profissionais tão grandes, tão especialistas, né, dentro da área, dentro de apenas um curso. E todo mundo se ajudar e dar para essas alunas que estão nos procurando as ferramentas necessárias para elas saírem com o pé direito na profissão e começarem a atuar com essas ferramentas que realmente têm validade, porque já foram validadas por esses profissionais que estão fazendo sucesso no mercado, né? Então isso para mim é realmente um grande orgulho, né? E ver que os nossos professores, eles não estão interessados em apenas brilharem sozinhos, mas eles estão interessados em fazerem acontecer para que deixem um legado para as outras pessoas. Sim. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque eles estão aqui criando um time, criando uma história, né? E a gente sabe que isso tem acontecido, né? A gente começou o curso com 11 alunas. Uau. Na primeira turma, né? Na pandemia a gente teve um crescimento de mais de 2.000% em número de alunos, porque a gente abriu as turmas online e a primeira turma do online ela teve mais de 70 alunos, né? E hoje a gente abre turmas aí com 90, quase 100 alunos, né? A gente teve uma turma de 98 alunos e hoje matriculados no curso atualmente, nas turmas presenciais e juntando todas as turmas online, a gente tem mais de 300 alunos. Então, a gente vê que isso é realmente formar um time, formar um exército, formar um legado, né? E uma coisa que a gente faz sempre é valorizar, né, aqueles que lá atrás acreditaram, né, e que fizeram. Então, eu acho que isso também é um grande prazer que a gente tem de valorizar o trabalho de eles, valorizar o trabalho de outras pessoas que contribuíram para a consultoria de imagem, as nossas amigas Raquel Jordan, Luciana Ures, Silvia Sigliano, né, e tantas outras pessoas que trabalharam e fizeram a consultoria de imagem ser o que é. Então, eu acho que a grande contribuição é mostrar que para ser consultora de imagem você realmente precisa de uma formação sólida. Então, não é um cursinho de um final de semana, nem de 2 meses, mas é um curso que tem uma consistência até para você conseguir assimilar todos esses conhecimentos, né, que você precisa para poder atuar no mercado e atuar com essas ferramentas e com essas bagagens que são necessárias para você atuar na imagem de uma pessoa. Então, acho que essa é a minha grande contribuição, ter criado um curso que é the best. I asked him about his contribution, what he's most proud of. He said the creation of this course, because the course started with 11 students some years ago, only 11 people, but during the pandemic it grew more than 2,000 times. Really? And now we have between the people in person and online, it's about 300 students at this moment. Wonderful. Enrolled. So that's a legacy. And he said Yes, that it he is. created a team, because he's the leader of the team, a team of teachers that are very committed to the results of their students. They don't want to Yes. shine by themselves. That's right. Yes. You That's shine what through he your said. students. Yeah. Yep. Wonderful. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para trás, né, e ver que a gente contribuiu e que a gente não só escreveu um livro ou plantou uma árvore, né, mas que a gente contribuiu para
para a nossa profissão, a gente contribuiu para a humanidade. E se a gente olhar, né, que a gente não tem 40 anos como a Alice de profissão, mas a gente pensar que 10, 15 anos atrás, a consultoria de imagem no Brasil era praticamente nada, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, né? E hoje a gente vê o quanto que a profissão cresceu, né? Então é a contribuição de todo mundo, né? Todo mundo fez um pouquinho para chegar aonde ela está hoje, né? E a gente ter aí tanta gente querendo ou fazer e utilizar o serviço da consultoria de imagem, ou então se formar e ser consultora, e quem sabe lá na frente ser uma Alice Parsons, né? Yes, he's saying that a lot of people now are studying to be image consultants, and a lot of people are looking after the services of an image consultant. Yes. It was almost non-existent, Exactly. like 15 years ago, here in Absolutely. Brazil 10 years ago. Oh, yeah. That he's happy that we are building something. Yes. He really hopes that in the future we don't have all this time in our career, but he hopes for us to be Alice Parsons in the future. Yes. It's a wonderful profession. Né? É o Wonderful Profession. Sim. A nossa profissão realmente é maravilhosa porque a gente não cuida só da aparência, né? A gente cuida da comunicação, a gente cuida do comportamento e a gente faz uma transformação muito grande na vida das pessoas, né? E é tão bonito a gente ver isso. A gente tem uma aluna que mora na Filadélfia e que ela passou por várias intercorrências de saúde, né? E ela caiu num estado depressivo muito grande no meio da pandemia, porque ela não tinha a família dela lá. Ela estava praticamente sozinha, né? Teve um parto muito difícil, teve um processo de hemorragia, voltou para o hospital. E aí ela falou assim, não, eu preciso sair desse estado porque os meus filhos precisam de mim e eu tenho que dar um jeito na minha vida. E ela falou, vou começar a estudar de novo. E ela começou a procurar na internet alguma profissão que tivesse a ver com imagem, com moda, e ela chegou na consultoria de imagem. Acho que é bom você traduzir para ela, né? Sim. He's saying that we had a student in Philadelphia during the pandemic. She was an online student. That actually she had a very difficult time during the pandemic because she's Brazilian, she was there by herself and her kids, so doesn't have the support of a family in the middle of the pandemic. And she had some health issues, and then she was pregnant, she had some problems during her pregnancy, and also that she started to develop a depression or something, so she was really in a bad state, so she decided like, no, I want to study something. So she started to search online to find something that she would like to study that would fit her moment, and that's where we stopped. Okay. E aí ela encontrou a consultoria de imagem, o nosso curso, começou a fazer o nosso curso, e através das aulas, né, das ferramentas que foram dadas, as ferramentas de estilo, de visagismo, de coloração pessoal, de montagem de looks, de armário cápsula, ela foi se apropriando desses conhecimentos ao longo do curso, e um dia ela chegou na frente do espelho, e há muito tempo ela não se arrumava mais, passou o batom vermelho, e quando ela passou o batom vermelho, ela se reconheceu no espelho e ela falou assim, nossa, eu agora sou a Tita que eu há muito tempo não era mais, há muitos anos eu consegui resgatar aquela que estava adormecida através dos ensinamentos do curso que eu estava fazendo, através dos ensinamentos da consultoria. Então a consultoria de imagem faz isso, ela resgata a autoestima das pessoas, né? Yes, he's saying that this student, after all this difficult time, she started studying, learning about body and style and facial features, and that one day she looked up in her mirror and said, no, I'll put some red lipstick, and she saw herself in a lipstick and said, I want to look like this, I want to feel better. She had a moment like, okay, now I recognize my old self, I want to be back again. Exactly. So we're using all these tools from the course on herself. It really changed her life. So it's a transformation. Yes. Ela gostou da história, like a wonderful story. Então a consultoria de imagem faz isso, né? A consultoria de imagem traz isso para a vida das pessoas. Se ser um consultor de imagem, eu sempre falo isso, né? É você ser a fada madrinha de uma pessoa
Então, transformar uma pessoa comum em uma princesa, só que nosso poder é um poder que não dura só até meia-noite, ele vai durar para a vida inteira da pessoa, né? Então, a pessoa, quando ela se reconhece, quando ela se sente bem, ela vai usar os nossos ensinamentos para sempre. E essa magia que a gente consegue trazer para a vida dela, ela se perdura para a vida dessa pessoa ao longo do tempo, né? Ao longo da história dela. E a gente acaba fazendo parte dessas histórias com finais sempre felizes, né? He's saying that something he always tells students is that our job is like the fairy godmother. Yes. Transform ordinary people, exactly, in princesses. But the Yes. best part is that our kind of enchantment, Yes. it lays our charm for more than midnight. Exactly. Yes, life is a lifetime That's right. effect. Yep, changing people's lives, inspiring them. Yeah, that's Yes. what he's saying. Like, and Very we nice. always have happy endings. Yes, in our stories. yes, yep. Yeah. Muito bem. Alice, o que você falaria então agora para as novas consultoras de imagem? Você que tem 40 e tantos anos de consultoria de imagem, né? O que você falaria para as novas consultoras de imagem? O que elas devem fazer para terem essa continuidade de construir uma carreira de sucesso como a sua? He's asking about the new image consultants. What's your advice for them to build a career as you did, to have like Yes. to continue doing it Right. in the long run? I'd probably say they should follow their passion because they're different than anybody else. So if some of them go into hair and makeup, others go into manners, others go into speaking on television or doing podcasts. Whatever it is that they love, don't be afraid to take it in that direction because they say from a movie, if you build it, they'll come. So what you offer of yourself, the people that are attracted to that go towards you. So I'd say just keep following your passion and what you know you want to give to people. I like to think, of course, the fact that I'm 82, I think of legacy. What do I want to leave on earth as a result of me having been there? So if you're younger and just starting, it's like, what do I want to keep building in myself that I can then give to others? Because we don't build it for ourselves, we build it for others to give away. Yes. O que ela contou é que assim, o conselho que ela daria para continuar é você realmente seguir sua paixão. Então tem pessoas que vão muito para essa área de consultoria, muito para maquiagem, ou para trabalhar com a televisão, ou trabalhar com outros ramos da consultoria, porque a gente tem muitas áreas possíveis. Mas se você seguir sua paixão é mais fácil você continuar. E que, por exemplo, as pessoas pensarem, ela diz que ela, agora que ela tem 82 anos, ela vê isso muito, que é muito você pensar o que você gosta de fazer, de desenvolver em você e de entregar para o mundo. Porque ela falou, não é sobre a gente, é o legado de novo que você quer deixar. Então, o que você tem facilidade, o que você gosta, e aí você vai contribuir e deixar para o mundo. Então, geralmente, você seguir essa paixão dessa forma, você consegue ter resultados, né, talvez tão bons quanto os dela. Muito bom, muito bom. Okay. E você, Aisha, o que você diria para as novas consultoras de imagem? Eu diria para elas perseverarem. Eu acho que assim, a gente está num mundo muito imediatista nesse sentido. Então, não foi no primeiro ano que eu tive lucro na minha carreira. Não foram nos primeiros 5 anos que eu escrevi meu livro. Então, assim, precisa de tempo, a gente precisa amadurecer. E eu também não tinha a clareza que eu tenho hoje. Então, às vezes, eu concordo com a Alice, você tem que seguir sua paixão. Mas nem sempre a primeira coisa que cai no seu colo é sua paixão. Então, eu comecei fazendo muito coloração, porque eu conheci a Luciana. Mas em um momento eu tive que tomar uma decisão, falar, eu gosto muito de coloração, mas não é o que eu mais amo fazer, eu quero voltar pra estilo, que é o que eu sempre gostei. Uhum. Então, até porque você começou com o estilo, né? Eu comecei, eu vim por causa de estilo, mas assim, a gente tá falando de novo de uma época que não tinha muito isso, a gente não tinha uma pessoa aqui no Brasil que falava, essa é a especialista em estilo, vou seguir o que essa pessoa tá fazendo, vou ter aulas com ela. A gente não falava de um jeito tão nichado. E o que tava acontecendo muito era a coloração, e de novo, é uma empresa. Eu amando, eu precisava ter dinheiro pra manter as coisas funcionando. Então, assim, coloração tava mais norte, eu fui indo pra coloração, até o momento que eu falei, poxa, não tá sendo estratégico, eu quero voltar pra onde eu tava. Então tem esse componente de autoconhecimento, mas tem muito de você perseverar. Então tem momentos que você fecha, né? A gente tá aqui essa semana com a Alice, incrível. Mês que vem você começa do zero de novo, então você fala, puxa, eu não tô fechando o contrato que eu queria. Então tem momentos bons, tem momentos ruins, tem momentos de crítica. Né? Então a gente tem que entender que assim, vão ter altos e baixos. Então assim, perseverar, você não se deslumbrar quando você estiver no palco, porque isso é muito gostoso, mas você entender que somos todos iguais. E também quando você cair um pouquinho, você não se desesperar e pensar que faz parte, é um movimento e eu tô bem, vai dar tudo certo. Então acho que é mais nesse sentido de perseverança.
I was telling him that to me, what is important to say to new professionals is that we need to persevere. Yes. Because sometimes you're on top, Yes. on stage, so you can't believe you're better than anyone else when you're No. there, because tomorrow you'll fall, and Yes. so you have to learn to deal with these ups and downs of the profession. In that, sometimes we take turns in life. Like when I started because of style. The first book I Yes. translated was a book on style. Right. But color was a big thing. We didn't have Right. one person talking about style in Brazil, like one We specialist. didn't in the United States either. So there wasn't this person. So Yes. I thought, okay, let's do more color. So I have the money to Yes. save money and then learn more about style. So we had to Right. know, and you have to be strategic, because I had a Yes. good career in color, but I said, if I keep on doing that, I'll do color Right. forever, and this is not what I Yes. love. So let me take a turn. So we have to Yes. learn with these Right. ups and downs, and Yes. it's not a line, yes. No, that's very wise. E eu acho que uma coisa também muito importante das pessoas tomarem cuidado é com a comparação, né? Tem muita gente que Sim, fica se Paulo, comparando. Ah, eu tô vendo aqui Sim. o Instagram dessa pessoa e daí ela tá atendendo um monte de gente, ela tá tendo essa estratégia, então eu vou fazer também porque pra mim vai dar certo. E nem sempre aquilo que ela tá fazendo é realmente verdade, né? Nem sempre aquilo, talvez aquilo seja uma jogada de marketing, algo interessante. É verdade. Então, tomar bastante cuidado com isso, né, Aisha? Eu não tenho muita moral pra falar disso, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu quero fazer tudo perfeitinho, então eu sou essa pessoa que às vezes fica muito ansiosa. Nossa, mas tal pessoa, quando tinha o mesmo tempo de carreira que eu, mas tá fazendo, e é uma hora que você fala assim, ninguém é igual a mim, né? Então ninguém tem as mesmas características que eu, então eu tenho que fazer o meu caminho. Eu acho que a pergunta é, o que eu de verdade quero? Você olhar pra dentro, é meio clichê falar isso, mas você olhar pra dentro e falar assim, e assim, Paulo, a gente tem que redefinir sucesso. É diferente, a gente foi criado em cidades diferentes, por pessoas diferentes. Para algumas pessoas o sucesso é realmente estar no Instagram, no número de seguidores, e tá tudo bem, fechar contratos. Então assim, tá tudo bem se você não for tão criador de conteúdo. De repente tem gente que tá ganhando muito dinheiro no offline. E tudo bem, tá tudo bem. Tem professores que amam dar aula online, tem professores que amam dar aula presencial, tem gente que gosta dos dois. Então eu acho que é muito você parar e se perguntar o que é sucesso pra você. A Alice falou, uma das coisas que ela quer continuar fazendo é não se aposentar, mas ela quer o quê? Estar com a família dela. É um valor importante pra mim. Então pra mim sucesso é de repente poder essa semana não estar em São Paulo e estar aqui com vocês. E tá tudo bem com a minha agenda, eu não preciso trabalhar 24 horas. E isso era difícil quando eu era professora de inglês, eu trabalhava literalmente 24 horas. Então pra mim sucesso é ter uma agenda que eu comando. Então o que é sucesso pra cada um? E por isso que não dá pra comparar. Vamos perguntar então pra Alice, como é que era essa coisa? Hoje você não deve ter mais essa coisa de comparação, né? Mas antigamente, como é que era se comparar às outras consultoras de imagem? Você fazia isso? Você via que as pessoas faziam isso com você? Yes, he's asking about comparison, because his advice to the new professions like that, don't compare yourself to others. You have your own path. And he asked me, and I told him that honestly, it's something hard for me, because sometimes I catch myself thinking, oh, this person, she's doing this and I'm not, or social media can be tricky because you don't have as many followers as she does, so I said it's hard for me, but I think it's all about thinking about yourself and what's good, and your own definition of success. For some people, success is connected to a number of followers or with money. For me, it's spending time with my family is my big success, or like I don't need to work as much this week to be with you this week. So this is success for me. Like I don't depend on that. And Pablo wants to know about you. How is this about comparison? When you started or back in the day, do you compare yourself to others? How do you see this? And what's your advice? I don't do a lot of comparison because I kind of think that I'm odd and different. Okay. Você acha muito diferente. Okay. And I've always been a bookworm. I started reading really early and talking, and so it's always about what books am I reading? I'm never without a book, and so it's like you mentioned that you learned from a book and then you went and wrote a book, and so it's more just I think there's a little voice inside of our head that says, go for it, that's what you love to do. And then other people do what they want to do. But, they say you can't be a better somebody else, you can only be the best you. And so it's just always trying and staying optimistic, realizing, it's gratitude. Just realizing the kind of blessings that we have with the family, with the kind of life we have,
And, you know, we've had hard times. My husband, from when he was 55 to 60, had 3 heart surgeries. First they put in a pig valve, then they put in a mechanical valve. We thought we were going to lose him. We didn't think he'd even get to be 60 years old. And so, just so grateful that he's still around. We went to the high school senior prom together. And then our daughter had open heart surgery at 4 years old. She had a birth defect. So it's like, gee, those blessings, you know. And then 3 wonderful grandchildren that are all going to education. So I think it's a balance of family, friends, doing what you love. And then I think you have to trust in a higher power. Einstein says, you either see the world as benign or you see the world as malignant. And whichever way you see the world is what you're going to look for. So I think the world is really good and getting better all the time, even seeing all the bad that's happening. So it's like, contribute to the good. Don't just keep looking at the bad. Ok. That was a lot. Yes, ok. Sorry. No problems. No problem. Não. O que ela disse é que ela sempre se considerou uma pessoa diferente. Ela falou, acho que eu sou meio diferentona. E que ela sempre gostou muito de ler. Ela falou assim, eu tô sempre lendo a vida inteira, desde muito nova. Ela começou a ler muito cedo e falar muito cedo. E ela falou que ela sempre tá na companhia de um livro. Então ela falou, você tá sempre aprendendo, sempre vendo. Isso não fazer ela se comparar tanto com as outras pessoas. E que é impossível você ser a melhor Alice. Você só pode ser o melhor Pablo, você só pode ser o melhor você mesmo. Então que ela sempre estava se olhando muito com essa atitude de olhar para si mesma e de se melhorar e de estudar muito e tentar sempre estar progredindo. E ela falou que também tem uma questão muito forte que ela acha de gratidão mesmo, da gente olhar para as nossas coisas com um coração bem grato. Então ela disse, por exemplo, que o marido dela, entre os 55 e 60 anos, teve 3 cirurgias, 3 problemas seríssimos de coração, que os médicos chegaram a dizer que não sabiam se ele ia chegar aos 60 anos, e ele já passou disso há bastante tempo. Ela teve uma filha que com 4 anos de idade teve uma cirurgia muito séria no coração, sobreviveu, que ela já tem 3 netos. Então que também tem muito a ver com isso, com a gente olhar para nossa vida, nossa família, nossas conquistas, muito com esse coração grato, que isso de certa forma tirou a atenção dela para tentar se comparar e pensar mais no que ela tem de bom. E que se a gente olha, que tem uma frase do Einstein que fala muito isso, se a gente olha para o mundo pensando que é um lugar bom, a gente provavelmente vai estar certo. Se você pensar que é ruim, você vai ver só coisas ruins. E apesar de tudo que a gente vê de mal hoje, ainda assim ela acredita que o mundo está evoluindo para uma coisa melhor. E que ela acha muito difícil não acreditar num poder maior, em algo acima da gente, que também faz as coisas funcionarem. Muito bem. Então, com essa lição de vida, né, Sim. de Alice Parsons, a gente está chegando aqui ao final desse momento tão especial de estar aqui com a Alice Parsons Histórico, né? e com a Aisha Yes. Correia. Então, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações finais e, é claro, falassem sobre as suas redes sociais, né, para que as pessoas possam estar seguindo. A gente sabe que a Alice vai abrir agora um Instagram novamente, vai reativar o seu Instagram, né? E então, vamos aí deixar as nossas considerações finais. Vamos começar, Aisha? He asked us to talk we are ending Yes. the session, so he wants us to say goodbye to people. We talk a All little right. bit about how people contact us, and he Yes. said he promised people that you're reopening your Instagram. Oh, the Enneagram. No, the Oh, the Instagram. Instagram. Yeah, he wants Oh. you on social media, not the Enneagram. No. Yeah, so I'll start and then You'll you help think me? about what to say. Well, Okay, all right. I will. Bom, Pablo, então primeiro eu queria agradecer por esse convite pra gente. A gente sabe, eu e você sabemos o sonho que foi, né, e o trabalho que deu. Nossa! Né? Falar com a Alice, ela tá aqui com a gente, é um grande... Eu nem imaginava ir pros Estados Unidos encontrar com ela, imagina ter ela aqui com a gente. Obrigada por nos receber. Então eu acho que assim, se eu pudesse dizer para esses nossos alunos que estão começando, de que tem muita possibilidade, a gente sabe que é uma profissão muito promissora, acho que a gente, de verdade, a gente está só começando, né? Então com muita ética, com muito trabalho, acho que a gente vai fazer coisas incríveis. E quem quiser conversar comigo precisa ser nosso aluno em primeiro lugar. Então, Sim. nossos alunos, eu estarei com vocês nas aulas de estilo. Mas eu também tenho várias redes sociais, eu tenho canal no YouTube, eu tenho Instagram, todas as redes eu sou Aisha Correia, Aisha A-Y-S-H Correia, sem o I. Então eu tenho bastante E material. esse lá nome também. é difícil de você encontrar outra pessoa, então Pois é, se quando você começa escrever a digitar, direitinho, A-Y-S-H, provavelmente vai ser minha carinha lá, é vai verdade. ter eu a tive- carinha da Aisha né? lá Então- e vai consumir esse conteúdo que ela traz coisas sempre muito interessantes. E a nossa querida Alice, What about you? To say goodbye to people? To say goodbye. Well, Yeah. I'm looking forward to Saturday
welcoming all the people to the school. I'm so grateful to Paulo for sending me here, bringing me here, having me stay at your home. Your hospitality is unbelievable. So I'm so honored, so honored. And this week in Brazil has been a miracle. Again, Einstein says you either think everything's a miracle or nothing is. I believe that everything's a miracle. In fact, I even taught and studied Course in Miracles, which was a book that came out in the 70s. So I'm just very grateful. Thank you. I love being here. Looking forward to Saturday. It's a beautiful school and welcoming all the students. Ela disse que é um prazer estar aqui, que ela quer dizer que ela está muito ansiosa e feliz por sábado. Ela agradeceu ao Pablo pela hospitalidade, ele falou que é inacreditável e é verdade, eu tô lá para ver, para você receber, que é um prazer estar aqui, que ela achou a escola muito linda, ela está muito feliz de estar aqui com você e que para ela é um grande prazer e vai ser incrível estar com todo mundo no sábado. Então, quero agradecer a vocês duas, né, a Isha, por tanto trabalho, que deu tudo certo, a gente conseguiu. Alice, por estar aqui, é um prazer enorme, realmente, como você falou, né? É um prazer e um milagre, realmente, né? A gente conseguir realizar isso, né? E trazer isso. E com certeza, escrever mais uma frase na história da consultoria de imagem, Exato, né? que ela até completou ela falando que a frase, né, principal que ela queria trazer, essa do Einstein, que fala que você acredita que tudo ou é um milagre ou nada é um milagre, que ela acredita que tudo é um milagre, inclusive essa vinda pra Curitiba. Muito bacana, gente. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Sigam a Isha Correia nas redes sociais. Eu, Pablo Inísio, e aí a gente vai ter logo as redes sociais da Alice Passos, que a gente vai colocar o pessoal para trabalhar para ela. É isso. Temos um plano. Muito obrigado por todo mundo e até o próximo Estilo Meeting. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você sabe qual imagem você passa? Descobrir sua melhor versão é algo extraordinário. E é com um pouquinho de ajuda de profissionais notáveis da consultoria de imagem, isso fica ainda melhor. Eu sou Pablo Inísio, consultor de imagem, e nós vamos conversar sobre as maiores tendências, dicas e novidades do nosso glamouroso universo da consultoria de imagem, junto com diversos profissionais referências da área. Estilo Meeting, um podcast de consultoria de imagem, moda e beleza, original do Centro Europeu para você.